E para a gente entrar na reta final aqui do nosso assunto, eu trouxe aqui para vocês o artigo 4º, que fala sobre contribuinte. Aqui no artigo 4º a gente vê a definição do que é contribuinte. Então ele fala assim: contribuinte é qualquer pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e prestações se iniciem no exterior. Então é muito importante que você observe que para ser contribuinte eu preciso realizar com habitualidade ou em volume que caracterize o intuito comercial. Exemplo, quando você comprou o seu carro, você pagou embutido ICMS para a concessionária. Por quê? Porque ela está vendendo um carro, ela vende com habitualidade. Se de repente você enjoou do seu carro por algum motivo e você for vender o seu carro, você não pagará ICMS naquela venda. Por quê? Porque você não realiza com habitualidade a venda de carros. Então ele está falando com habitualidade ou em volume que caracteriza intuito comercial. O que significa isso? Por mais que você de repente não tenha uma empresa que venda carros, mas naquele mês você resolveu vender 10 carros, isso caracterizaria um volume de intuito comercial. Então tem que ficar atento em relação a essas duas características. Aí vem o parágrafo 1º e amplia um pouquinho esse conceito. Ele fala o seguinte, é também contribuinte a pessoa física ou jurídica que mesmo sem habitualidade ou intuito comercial, que são os requisitos para definir uma pessoa como contribuinte, lembrando que essa pessoa pode ser física ou jurídica. Então, ele fala, sem habitualidade ou sem intuito comercial, ainda assim é contribuinte. Quem? Importe mercadoria ou bens do exterior, qualquer que seja a sua finalidade. E você sabe a diferença de mercadorias para bens? Mercadorias é aquilo que eu vou revender em determinado momento. Bem é aquilo que vai ficar de maneira permanente dentro do meu patrimônio. Não significa que eu vou ficar eternamente com aquele bem. Significa que eu não tenho a intenção de revender aquele bem. Então, quando eu tenho a intenção, eu denomino de mercadoria. Quando eu não tenho a intenção, eu denomino de bem. Então, importe mercadorias ou bens do exterior, qualquer que seja a sua finalidade. Outra hipótese, seja destinatário do serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior. Então, você recebeu uma ligação a cobrar de alguém que mora fora do país. Então, se está sendo cobrado aqui, então necessariamente você está recebendo uma prestação de serviço aqui no território brasileiro. Apesar de ter começado no exterior, está tendo uma repercussão no território brasileiro e nesse caso também vai ter incidência de ICMS. Aí aqui eu trouxe para vocês a súmula 166 do STJ, que diz o seguinte, não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Quando filiais conversam entre si, onde uma mercadoria vai de uma filial para outra. Então você vai de repente numa loja do varejo aí, você vai numa loja e pede uma televisão. Aí fala, não tem esse modelo aqui, mas tem na outra loja, quer que eu traga para cá? Aí não, pode ser. Aí o gerente conversa com outro gerente da outra loja, encaminha a mercadoria para a loja onde você está. Antes, existia uma teoria que havia mudança de titularidade entre as lojas. Mas o STJ já se posicionou falando que quando sai de uma filial para outra, é só necessário fazer o informativo fiscal, declarando a movimentação de saída da mercadoria, mas não tem a incidência do ICMS. Não significa que não vai emitir a nota fiscal, significa que não vai ter tributação do ICMS, tá bom? Fique atento em relação a isso. Aí eu trouxe aqui para vocês a repercussão dessa súmula. Aqui nós temos a Lei Complementar 87/96. Lá no artigo 12, nós temos o texto original e esse texto completo. Fala, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento da saída da mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Então, antes dessa súmula, antes da manifestação do STF, antes da alteração da Lei Complementar 87 pela Lei Complementar 204 de 2023, o fisco insistia em tributar quando saía uma mercadoria de uma filial para outra, mas agora isso não existe mais, tanto que já está tirado da lei. Então o texto atual considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte. Acabou aí, esse trecho não existe mais. E por que era presente essa hipótese de cobrança de ICMS? Porque lá no artigo 11, parágrafo 3º, dizia o seguinte,
Para efeito desta lei complementar, inciso 2, é autônomo cada estabelecimento do mesmo titular. Então, pela contabilidade, existe o princípio da entidade, onde cada filial faz a sua contabilidade e cada empresa faz a sua contabilidade diferente da contabilidade dos sócios. O sócio é uma figura, a empresa é outra. Então, ele trazia esse pensamento do princípio da entidade, considerando esse artigo 11, parágrafo 3º, para a ocorrência do fato gerador. E aí era uma tributação em cima de cada movimentação que acontecia dentro do mesmo grupo empresarial. E aí agora não existe mais. Então, para testar o nosso conhecimento, aqui eu trouxe uma questão que diz o seguinte: segundo a legislação estadual, no deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo titular, letra A, a incidência do ICMS apenas no caso de o estabelecimento destinatário situar-se fora do estado. A gente já visualizou que não há incidência de ICMS quando são entre estabelecimentos do mesmo titular. Letra B, a incidência do ICMS no caso do estabelecimento destinatário situar-se dentro ou fora do estado. Então, novamente, entre estabelecimentos do mesmo titular não há incidência do ICMS. Letra C, a incidência do ICMS apenas no caso do estabelecimento destinatário desenvolver atividade comercial. Novamente, a gente visualizou que não tem incidência do ICMS. Letra D, não há incidência do ICMS. Ok, pois tal transferência entre estabelecimentos da mesma empresa não implica mudança de titularidade da mercadoria. Ok, apesar de terem cada um seu CNPJ, todos estão dentro do mesmo grupo empresarial. Então, naturalmente, não tem a mudança efetiva de titularidade. Então, portanto, a letra D está redondinha. Letra E, não há incidência do ICMS, salvo se a mercadoria não retornar ao estabelecimento remetente no prazo de 180 dias. Também não se encaixa quando é de estabelecimentos do mesmo titular. Então, portanto, a alternativa correta, a letra D de dado. Próxima questão. Incide ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular localizados em estados distintos. Novamente, se é o mesmo titular e entre estabelecimentos desse mesmo titular não tem incidência do ICMS. Então, portanto, questão errada. Avançando mais um pouquinho ainda sobre o assunto contribuinte, trouxe a súmula 660 do STF, que diz o seguinte, não incide ICMS na importação de bens por pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte do imposto. Então, já trouxe aqui para você a diferença entre mercadoria ou bem. Mercadoria, eu tenho a intenção de revender e bem, eu não tenho a intenção de revender. Isso não significa que eu não possa vendê-la no futuro, né? Eu posso vender esse bem no futuro, só que no momento da aquisição eu não tenho a intenção de revender. Então ele está falando, não incide ICMS na importação de bens, só bens, não está falando mercadorias, de bens por pessoas físicas ou jurídicas que não sejam contribuintes do imposto. Essa é uma súmula do STF, só que ela já foi vencida. Ela foi vencida por quê? Porque a Constituição foi alterada. Então, antes, né, da alteração da Constituição, essa era a regra. Agora a Constituição foi alterada. E eu trouxe para vocês aqui o trecho antigo e o trecho novo, para você ver a diferença. O trecho antigo falava, incidirá ICMS também sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, ainda quando se tratar de bem destinado ao consumo ou ativo fixo do estabelecimento. Então ele falava que precisa ser estabelecimento e tinha que ser mercadoria. Aí o que aconteceu? Ajustou o texto da Constituição. Por quê? Porque com esse texto aqui, o STF entendeu que não incidia ICMS na importação de bens por pessoa física ou jurídica que não fosse contribuinte do imposto. Por quê? Porque para ter incidência, precisava ser um estabelecimento que fosse contribuinte. Aí ele falou que não, quem não é contribuinte não paga ICMS. Aí alteraram a Constituição, falando, incidirá também sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, para derrubar essa parte aqui, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto. Por quê? Porque ele falou que não incidiria ICMS por quem não é contribuinte. E aí, agora com a mudança do texto da Constituição, não tem mais como se aplicar a súmula 660. Tanto que o STF já se manifestou novamente. Ele deixa bem claro falando, após a emenda constitucional 33 de 2021, que é essa aqui, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa física ou jurídica que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços.
Então, agora não tem mais como escapar. Antes, o que acontecia? Antes, quem tinha um grande poder aquisitivo importava e não pagava nada de ICMS. Já o comércio ia lá, importava e pagava ICMS. Então, para acabar com isso, no sentido de nivelar todo mundo igual, foi alterada a Constituição. Ok? Então, vamos lá testar o nosso conhecimento? A questão diz o seguinte: com relação ao ICMS, assinale a alternativa correta. Os serviços de comunicação não estão sujeitos ao ICMS. Letra A. A gente já visualizou que serviços de comunicação estão sujeitos ao ICMS. Letra B. Não pode haver uma mesma operação comercial, ainda que de natureza mista. O que é natureza mista? Fornecimento de mercadorias e prestação de serviços. Então, não pode haver uma mesma operação comercial, ainda que de natureza mista, que seja tributada tanto pelo ICMS, valor da mercadoria, como pelo ISS, valor do serviço. A gente já visualizou que existem, sim, tributações mistas. Letra C. Incide, no caso ICMS, no caso de transferência de titularidade de bens do ativo fixo ou imobilizado. A gente já visualizou que a titularidade tem que acontecer relacionada a mercadorias. E a gente está falando aqui de bens. Incide no caso de transferência de titularidade de bens do ativo fixo ou imobilizado. Exemplo, você tem um carro. Seu carro é do seu imobilizado. Aí você vai lá e vende. Se você vendeu apenas um carro, não incide ICMS. Por quê? Porque a gente precisa da habitualidade ou intuito comercial. Então, letra C é errado. Letra D. Incide quando se tratar de bem ou mercadoria importada por pessoa que não seja contribuinte habitual do imposto, nos termos da Constituição Federal. Ok, foi o que a gente visualizou há pouco, que a partir de agora incide ICMS quando se tratar de bem ou mercadoria importado, tanto faz por pessoa física ou jurídica, tanto faz se é contribuinte ou não do ICMS. Então, portanto, a alternativa correta, letra D, de dado. E para finalizar aqui a nossa aula sobre legislação de ICMS, eu trouxe um resumão para que a gente consolidasse o nosso conhecimento. Então, nós temos a operação ou um serviço. Transporte municipal, um serviço. Imposto competente, ISS. Então, serviço prestado dentro do próprio município. Artigo 156, inciso 3º, que fala da competência tributária dos municípios. Depois, transporte interestadual. Competência do Estado. Serviço prestado entre cidades do mesmo Estado. Artigo 155, inciso 2. Transporte interestadual, ICMS, serviço prestado entre diferentes estados. Então, nós visualizamos aqui 3 hipóteses de prestação de serviço de transporte. E tem mais uma aqui, transporte para o exterior. Aí nós temos aqui ICMS, não incide sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior. Exemplo que eu falei para vocês, a mercadoria está saindo de Minas Gerais, só que ela precisa chegar ao Porto de Santos. Então, eu tenho deslocamento de Minas Gerais para São Paulo. Então, eu tenho um transporte interestadual aqui. Depois, eu vou ter a exportação. Só que no caso aqui, o judiciário decidiu que no transporte interestadual de mercadorias ao exterior não vai ter a incidência do ICMS. Por quê? Porque a ideia é não exportar tributos. Então, não vai ter ICMS tanto sobre a mercadoria quanto sobre o frete, no caso, o transporte interestadual. Aí nós estudamos também sobre bares e restaurantes, que o ICMS vai ser sobre o valor total da nota, exceto quando a gorjeta vier expressamente declarado. Por quê? Porque é uma verba trabalhista, não vai ter nem ISS nem ICMS. Então aqui a gente vê, o fornecimento de mercadorias com a simultânea prestação de serviços em bares, restaurantes e similares constitui fato gerador do ICMS sobre o valor total da operação. Súmula 163. E a gente falou sobre a titularidade, e aí a gente toca na transferência entre filiais. Não incide ICMS. O simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS. Por quê? Porque o mesmo contribuinte não tem mudança de titularidade. Então, portanto, não incide ICMS. Hoje a lei já foi revista, já foi alterada, então essa parte já saiu da lei. Mas antes tinha muito estresse em relação a isso. E venda de ativo imobilizado, não incide ICMS. O exemplo que eu trouxe para você, exemplo que você tem o seu carro e você decidiu vender o seu carro. Não tem incidência de ICMS. A venda de bem usado do ativo fixo, móveis, máquinas, veículos, não é fato gerador do ICMS. Por quê? Porque para ser contribuinte eu preciso habitualidade ou intuito comercial.
Perfeito? Então a gente apresentou aí a parte essencial da legislação do ICMS sobre a incidência ou não deste tributo estadual. Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê no próximo encontro. Até mais, valeu!